Olá, nesse vídeo vou fazer com você o tapete Wanda. Ele ficou com a medida de 75 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha, seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho, ele vai ficar assim todo cinza. Curta também nossa página no Face e selecione aqui, ver primeiro. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer essa peça, você vai precisar de 400 gramas de barbante cru fio número 6, 50 gramas de barroco multicolor na mescla rosa, agulha de crochê de 3,5 mm e agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Se você preferir, também pode trabalhar com barbante fio número 8 e agulha de crochê número 4. Começo aqui pelo barroco rosa, fazendo um cordão de correntes com 42 correntes. Em seguida, eu conto aqui voltando atrás, 1, 2, 3, 4, 5 correntes e na quinta corrente eu faço o meu primeiro ponto alto. E vou preencher aqui esse cordão de correntes só com pontos altos, fazendo um ponto alto para cada corrente que eu tenho aqui de base. Quando eu chegar na última corrente, eu terei aqui um total de 39 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e em seguida eu venho. Bem, então aqui contando, desde essas correntes que eu voltei atrás como um ponto alto, eu trabalhei aqui um total de 39 pontos altos até a minha última corrente. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval aqui do nosso tapete. Para virar aqui a parte oval, eu vou fazer ainda mais 5 pontos altos aqui nessa última corrente, onde eu já trabalhei esse ponto alto aqui. Então, são 5 pontos altos que nós fazemos aqui, para virar a parte oval. Bem, então aqui depois de trabalhar esses 5 pontos altos que viraram a parte oval, eu faço ainda mais um ponto alto aqui no mesmo local, que é para começar aqui a parte reta do lado de cá. Então, contando o último ponto alto da parte reta desse lado aqui, os 5 pontos altos que eu virei a parte oval e o primeiro ponto alto da parte reta do lado de cá, eu trabalhei um total de 7 pontos altos aqui nessa última corrente. Agora, é só continuar preenchendo com pontos altos, fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Nós vamos fazer aqui, desse lado da parte reta, 39 pontos altos também, tudo que nós fazemos de um lado da parte reta, nós fazemos do outro também. E tudo que fazemos de um lado da parte oval, vamos repetir no outro lado da parte oval também. É sempre igual os dois lados, tanto da parte reta quanto os da parte oval. Eu vou fazer aqui os meus 39 pontos altos e venho encerrando aqui a volta com você. Bem, então aqui eu vim trabalhando os meus 39 pontos altos do lado de cá, cheguei aqui na última corrente. Aqui eu vou trabalhar mais 5 pontos altos para virar a parte oval desse lado. Depois, então, de trabalhar aqui os 5 pontos altos que viraram a parte oval, é só vir aqui
na primeira, segunda, terceira corrente aqui do início e fechar aqui com um ponto baixíssimo. E assim nós encerramos a nossa primeira volta. Agora, começando a segunda volta, eu subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3 e vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base, até trabalhar aqui 39 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 39 e em seguida eu venho. Bem, trabalhei então aqui os meus 39 pontos altos e cheguei aqui naqueles 5 pontos que vão virar aqui a parte oval. Nesses 5 pontos aqui, nós vamos trabalhar 11 pontos altos. Então, eu faço 2 pontos altos aqui nesse primeiro ponto. Dois pontos altos aqui no segundo ponto. E aqui no terceiro ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui, 3 pontos altos no terceiro ponto aqui, virando a parte oval. Depois, aqui, no quarto ponto, eu faço 2 pontos altos. E no quinto ponto aqui da parte oval, faço mais 2 pontos altos. Totalizei aqui, então, na parte oval da segunda volta, 11 pontos altos. Os dois lados da parte oval serão trabalhados igualzinho esse aqui. Então, quando chegarmos aqui nos últimos 5 pontos altos da volta, nós vamos trabalhar 11 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que eu mostrei esses aqui. Agora, a parte reta desse lado aqui é só ir trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Vamos fazer aqui na parte reta 39 pontos altos também. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha segunda volta e em seguida eu venho. Completando então aqui os 11 pontos altos da parte oval desse lado aqui. Para fechar a volta, é só vir aqui na primeira, segunda, terceira corrente que nós fizemos para iniciar, atravessar aqui pelo meio da corrente e fechar aqui com um ponto baixíssimo. E assim, encerramos aqui a nossa segunda volta. Agora, nós vamos cortar aqui esse barbante. Bem, então aqui eu cortei o meu barbante rosa e amarrei aqui o meu barbante cru. Para eu amarrar aqui o barbante cru, eu venho aqui, olha, esse ponto, o ponto aqui onde fechei e cortei aqui o barbante rosa. Então, eu vou contar a partir dele. 1, 2, 3, 4. E aqui, no quarto ponto, depois do local aqui onde eu fechei, 1, 2, 3, 4, aqui eu amarro o meu barbante cru. E aqui eu vou começar a trabalhar, então, a minha terceira volta, subindo 3 correntes, 1, 2, 3, e faço ainda mais 2 pontos altos na sequência aqui. Um no ponto alto logo à frente, e mais um aqui no próximo. Então, dessa maneira aqui, eu criei um grupinho de 3 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes, pulo aqui de base. 1, 2, e a partir desse aqui, trabalho outro grupo de 3 pontos altos. Fez aqui esses 3 pontos altos, faz 1, 2 correntes, vem pra base, pula 1, 2, e a partir daqui, mais 3 pontos altos. Então, esse é o padrão que nós vamos seguir. Vamos trabalhando assim, fazendo grupos de 3 pontos altos, 2 correntes, pulando aqui 2 de base, até trabalhar aqui um total de 7 grupinhos de 3 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes e pulando 2 aqui de base. Agora, eu vou trabalhar aqui a parte oval da minha terceira volta. Então, depois do meu 7º grupo de 3 pontos altos, eu trabalho aqui 2 correntes,
venho para a base e vou pular 1, 2 e nesse ponto alto aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Fez esses 2 pontos altos, nós fazemos apenas uma corrente. Fez aqui essa corrente, vem para a base e pula 1. Pulou um ponto aqui, no seguinte, faz 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz uma corrente. Fez essa corrente, pula 1 e mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, uma corrente. Base, pula 1, no seguinte, mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, sempre uma corrente. E sempre pula 1 e no da frente faz mais 2 pontos altos. Nós vamos trabalhando assim até fazer aqui 7 grupos de 2 pontos altos. Bem, então aqui na parte oval da terceira volta eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 2 pontos altos, pulando sempre um aqui de base e fazendo uma corrente de intervalo entre cada grupinho. Agora, nós voltamos aqui para trabalhar a parte reta, igualzinho trabalhamos esse lado aqui. Então, depois desse sétimo grupo aqui de 2 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. Fez as 2 correntes, vem na base, pula 1, 2 e a partir desse faz 3 pontos altos. Então, desse lado de cá na parte reta, nós vamos também trabalhar 7 grupos de 3 pontos altos, igual fizemos do lado de cá. E vamos sempre fazer 2 correntes de separação, vamos sempre pular 1, 2 de base e trabalhar outro grupo de 3 pontos altos. Bem, então aqui eu fiz 7 grupos também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos, pulando 2 aqui de base, 2 correntes de espaço. Agora, vou trabalhar a parte oval desse lado de cá, da mesma maneira que fiz esse lado aqui. Então, começo aqui, depois desse último grupo de 3 pontos altos, fazendo aqui 2 correntes. Fez essas 2 correntes, vem na base e pula 1, 2 e aqui faz 2 pontos altos. E a partir daqui, então, começa a trabalhar só uma corrente de espaço, pular só um aqui de base e fazer 2 pontos altos num único ponto aqui de base. Então, nós vamos com esse padrão aqui até trabalhar desse lado de cá 7 grupos de 2 pontos altos também. Eu vou completar aqui os meus. Bem, aqui, olha, depois de trabalhar o meu 7º grupo de 2 pontos altos da parte oval, para encerrar aqui, eu faço 2 correntes. 1, 2. Fez aqui essas 2 correntes, vem aqui. Na primeira, segunda, terceira corrente que fez para iniciar a volta, atravessa aqui no meio e prende aqui um ponto baixíssimo, assim nós encerramos a terceira volta. Agora, vamos começar a quarta volta. Eu começo aqui caminhando com pontos baixíssimos até essas próximas correntes. Então, venho aqui. Um ponto baixíssimo nesse ponto alto, um no próximo. E mais um aqui no seguinte. Cheguei aqui nessas correntes. Agora, eu vou subir aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e fazer mais um ponto alto aqui nesse intervalo. Então, aqui com as 3 correntes, eu crio um grupinho de 2 pontos altos. Em seguida, eu faço aqui 2 correntes e venho aqui para o próximo intervalo de 2 correntes e nesse local faço 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando sempre 2 pontos altos apenas em cada intervalo de correntes que nós temos aqui de base. E fazendo aqui sempre 2 correntes de espaço, vindo para o próximo e repetindo aqui os 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar assim até construir aqui 7 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes.
Bem, então aqui na minha quarta volta eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 2 pontos altos, separando com 2 correntes. E aqui eu cheguei naqueles 7 grupos de 2 pontos altos que viram aqui a parte oval na carreira de base. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma aqui. Depois desse grupo de 2 pontos altos que foi colocado aqui no intervalo de correntes de base, eu vou fazer apenas uma corrente. Faço só uma corrente e sobre esses 2 pontos altos aqui da base, eu vou trabalhar também 2 pontos altos, fazendo um ponto alto em cada um dos dois. Então, faço um nesse e mais um no próximo. Então, trabalhei aqui 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos de base. Em seguida, eu vou fazendo uma corrente de intervalo e sobre cada um dos próximos 5 grupos aqui da parte oval, então até o penúltimo aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos em cada um desses grupos, fazendo um ponto alto aqui no primeiro ponto e 2 pontos altos no segundo ponto. Então, aqui fiz o meu grupo de 3 pontos altos. Em seguida, faz aqui uma corrente, só uma. Fez uma corrente, vem para o próximo grupo aqui de base, aqui trabalha 3 pontos altos igualzinho, e nós fizemos esses 3 últimos aqui. Então, nós vamos fazendo assim até criar aqui 5 grupos de 3 pontos altos. Bem, então aqui ficou dessa maneira. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos. Em seguida, eu faço uma corrente apenas. Fez uma corrente, vem nesse último grupo de 2 pontos altos aqui de base, aqui eu vou fazer 2 pontos altos trabalhando um ponto alto sobre o primeiro ponto, um ponto alto sobre o segundo ponto, e assim eu encerro aqui a parte oval da minha quarta volta. Para eu começar a trabalhar a minha parte reta, eu faço apenas uma corrente. Depois de fazer aqui essa corrente, eu laço e nesse primeiro intervalo aqui, logo do lado desses 2 pontos altos, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. E começo aqui, então, o padrão da parte reta, igual fizemos do lado de lá. Então, em cada intervalo aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. E depois de cada grupo de 2 pontos altos aqui, eu vou sempre fazendo 2 correntes, uma, 2. Fez as 2 correntes, vem no próximo intervalo de 2 correntes de base e aqui faz mais 2 pontos altos. Do lado de cá, nós vamos trabalhando com esse padrão até fazer aqui um total de 8 grupos a partir desse aqui, que fica logo depois desses 2 aqui que foi trabalhado em cima dos pontos altos. Então, aqui nos intervalos, começando a contar daqui, nós vamos fazer 8 grupinhos iguais a esses aqui, separando sempre com 2 correntes. Bem, então, aqui, olha, eu trabalhei contando aqui desde esse primeiro grupo de 2 pontos altos que foi trabalhado aqui no intervalo de correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 2 pontos altos, sempre separando com 2 correntes. E cheguei aqui naqueles 7 grupos que viram a parte oval do lado de cá, que para eu entrar, trabalhar aqui, eu vou fazendo uma corrente apenas e sobre esse primeiro grupo de 2 pontos altos aqui, eu faço 2 pontos altos sobre eles. Então, faço um sobre o primeiro e um sobre o segundo ponto alto aqui. Então, entrei aqui para trabalhar a parte oval. Em seguida, continuo fazendo só uma corrente e 3 pontos altos nos próximos 5 grupos aqui de base. Depois de cada grupo de 3 pontos altos aqui, então, é sempre uma corrente de intervalo. Igualzinho nós fizemos a parte oval do lado de lá. Então, aqui, olha, desse lado da parte oval, eu também trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 pontos altos. Agora,
eu faço uma corrente e sobre esse grupo aqui de 2 pontos altos, faço só 2 pontos altos, trabalhando um no primeiro e um no segundo. Depois de trabalhar, então, aqui esses dois últimos pontos altos aqui da parte oval, eu faço uma corrente e venho aqui. Nesse intervalo de correntes que eu tenho aqui logo à frente, aqui eu trabalho 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos aqui nesse intervalo de correntes, para eu fechar aqui a volta, eu faço mais 2 correntes e venho aqui naquelas 3 correntes que eu fiz para iniciar e conto 1, 2, 3. E aqui na terceira corrente, atravesso aqui e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, olha, deixa eu explicar uma coisa. Lembra que quando nós começamos a fazer essa volta, eu disse, vamos fazer aqui 7 grupos de 2 pontos altos na parte reta. Depois, quando nós viramos e fomos trabalhar o lado de cá, eu falei, vamos fazer aqui 8 grupos de 2 pontos altos na parte reta. E aqui no final, quando eu fui encerrar a volta, eu fiz mais um grupo de 2 pontos altos desse lado aqui, que eu tinha dito para fazer apenas 7. Então, dessa maneira, eu completei aqui 8 grupos na parte reta do lado de cá e 8 grupos na parte reta desse lado aqui. Então, ficou igualzinho os dois lados. Então, aqui nesse tapete, sempre vai acontecer dessa mesma forma nas partes retas. Eu sempre vou falar para trabalhar um tanto de grupos de 2 pontos altos no primeiro lado aqui da parte reta e um número diferente de grupos aqui desse lado de cá, porque nesse segundo lado da parte reta, nós já estamos fazendo completo aqui os grupos, a parte reta inteirinha. E esse primeiro lado aqui da parte reta, nós vamos sempre completar quando formos encerrar aqui a volta, ok? Então, por isso que vai sempre dar uma diferença na quantidade de grupos que eu disser aqui. No início aqui, nós vamos começar sempre fazendo menos grupos, porque essa parte da reta aqui ainda não vai estar completa. Nós vamos completar depois que fizermos toda a volta, como eu fiz aqui, fazendo o meu último grupo de 2 pontos altos aqui no final da volta, pertinho de encerrar aqui. Bem, então agora vamos começar a nossa quinta volta. Para começar a quinta volta, eu trabalho aqui com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui nesse intervalo de correntes. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto e um ponto baixíssimo aqui nas correntes. E aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntes, fazer mais um ponto alto nesse mesmo intervalo. Fez aqui esses 2 pontos altos, faz 1, 2 correntes, vem para o próximo intervalo e mais 2 pontos altos. Então, esse padrão aqui, nós vamos seguir fazendo sempre 2 correntes e trabalhando 2 pontos altos nos intervalos de correntes da base, até trabalhar aqui 7 grupos de 2 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 2 pontos altos, separados por 2 correntes. E aqui vou entrar para começar a trabalhar a parte oval. Então, depois do meu 7º grupo aqui de 2 pontos altos, eu vou fazer uma corrente e vir aqui sobre esses 2 pontos altos que tenho de base e trabalhar mais 2 pontos altos sobre eles. Então, faço um no primeiro, aqui no início da parte oval sempre vai ser assim, o começo. Sempre trabalhando esses 2 pontos altos aqui sobre os 2 pontos altos de base. Depois que fez esses 2 pontos altos, nós fazemos aqui uma corrente e agora nos próximos 5 grupos aqui da parte oval, vou fazer 4 pontos altos, trabalhando um no primeiro, um no segundo ponto de base e 2 aqui no terceiro ponto de base. Então, assim, eu construí aqui o meu grupo de 4 pontos altos. Depois, eu vou sempre fazendo uma corrente só de espaço e vindo aqui no próximo grupo e trabalhando aqui mais os 4 pontos altos, igualzinho esses 4 aqui. Então, vamos fazer aqui 5 grupos de 4 pontos altos. Bem, então aqui, depois de trabalhar os meus 5 grupos de 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, eu chego sobre esses 2 pontos altos aqui. Então, depois do meu 5º grupo, faço só uma corrente e sobre esses 2 aqui, eu vou fazer só 2 pontos altos, um em cada um. E, então, aqui, o padrão para iniciar e encerrar a parte oval será sempre esses 2 pontos altos aqui sobre os 2 pontos altos de base.
Depois que encerrou aqui a parte oval, nós vamos fazer sempre uma corrente só para voltar a trabalhar a parte reta do lado de cá. Fez uma corrente, laça, vem para a base e começa a trabalhar 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que nós temos aqui. Do lado de cá, na parte reta, nós vamos fazer 9 grupos de 2 pontos altos. Então, venho aqui nesse primeiro intervalo, logo do lado aqui, e é um intervalo de uma corrente só esse primeiro. E faço aqui 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes, 1, 2. Fez 2 correntes, vem aqui na base mais 2 pontos altos nesse intervalo. Então, vamos trabalhando esses grupinhos de 2 pontos altos aqui, até fazer aqui desse lado, o segundo lado aqui da parte reta, 9 grupos de 2 pontos altos. Eu vou trabalhar os meus, em seguida eu venho. Bem, então aqui desse lado, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 2 pontos altos separados com 2 correntes. Cheguei aqui na parte oval do lado de cá. Então, a parte oval dos dois lados é sempre idêntica. Sempre depois desse último grupo da parte reta, nós vamos fazer só uma corrente e começar a parte oval trabalhando os 2 pontos altos sobre esses dois aqui de base. Então, faço aqui um no primeiro ponto e um no segundo. Fez esses 2 pontos altos aqui, começa a fazer uma corrente e os grupos de 4 pontos altos sobre os grupos de 3 pontos altos da base, igual nós fizemos do lado de lá. Então, aqui, olha, depois de trabalhar os meus 5 grupos de 4 pontos altos da parte oval do lado de cá, eu faço uma corrente e trabalho 2 pontos altos sobre esses dois aqui de base, e assim encerro aqui a minha parte oval. Então, aqui, olha, nesse trabalho, conforme for subindo as voltas, nós vamos sempre, depois aqui que encerrar a parte oval, trabalhar ainda grupos de 2 pontos altos nesses intervalos que ainda restarem aqui, até encontrar aqui o início. Então, é sempre assim, vai aumentando aqui sempre a quantidade de grupos. Toda volta vai aumentar um grupo aqui pra gente fazer, pra depois encerrar a volta. Então, aqui, olha, depois desses 2 pontos altos que encerraram aqui a parte oval, eu faço só uma corrente, é sempre uma corrente só. E 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente aqui da base. Depois desses 2 pontos altos na corrente, então eu faço 2 correntes de intervalo. 1, 2. E mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Depois dos 2 pontos altos, mais 2 correntes, 1, 2, e vem aqui na primeira, segunda, terceira corrente do início e fecha aqui com o ponto baixíssimo. Então, é sempre assim que vai ser encerrada as nossas voltas. Completando aqui os grupinhos de 2 pontos altos que ainda faltam na base, aqui nos intervalos, e colocando sempre 2 correntes, porque aqui já é a parte reta de novo. E sempre para começar as próximas voltas, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até aqui a corrente. Então, serão sempre 2 pontos baixíssimos. Então, aqui já caminhei e agora vamos começar a trabalhar a nossa sexta volta. Começo subindo aqui 3 correntes, faço mais um ponto alto no intervalo, depois faço 2 correntes e mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Vamos trabalhando assim até construir aqui no início da parte reta um total de 7 grupos de 2 pontos altos. Bem, então aqui depois de trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 2 pontos altos no primeiro lado aqui da parte reta, eu faço uma corrente, faço 2 pontos altos sobre esses dois aqui de base. Aqui, então, eu já tô entrando trabalhar a parte oval. Depois, então, que faz aqui os 2 primeiros pontos da parte oval, nós fazemos sempre uma corrente só de intervalo. E aqui, na volta de número 6, eu vou trabalhar sempre 5 pontos altos sobre cada um desses grupos de 4 pontos altos que eu tenho aqui de base, fazendo sempre um aumento aqui no último ponto. Então, eu venho fazendo um por um aqui e chegando no último faço 2. Então, dessa maneira, eu trabalho aqui o meu grupo de 5 pontos altos.
Nós vamos fazer 5 grupos de 5 pontos altos em cada lado aqui da parte oval na sexta volta. De separação, sempre uma corrente. Bem, então aqui depois de trabalhar os meus 5 grupos de 5 pontos altos, eu faço uma corrente só, 2 pontos altos aqui para encerrar a parte oval. E aqui na sexta volta, no segundo lado aqui da parte reta, nós vamos trabalhar 10 grupos de 2 pontos altos aqui nos intervalos de base. Então, começo por esse primeiro intervalo de uma corrente aqui. E vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo. Depois dos 2 pontos altos, 2 correntes, até eu completar aqui 10 grupos de 2 pontos altos. Completou os 10 grupos, é só trabalhar a parte oval do lado de lá, igualzinho eu mostrei a parte oval desse lado aqui. Então, eu não vou mostrar a parte oval do lado de lá, porque é só repetir. Se você ficar com dúvida, você olha aí no que você fez aqui na parte oval desse lado e copia do lado de lá, ok? Vai ser igualzinho esse aqui. Vou completar a minha... Bem, então aqui eu completei todo o restante da minha volta de número 6. Depois de terminar aqui a minha parte oval da volta 6, eu ainda trabalhei 1, 2, 3 grupinhos de 2 pontos altos aqui nos intervalos, separando com 2 correntes para depois encerrar aqui a volta, fechando com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. Começo caminhando com ponto baixíssimo até a corrente aqui logo à frente. Em seguida, eu subo aqui 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui nesse mesmo intervalo. Então, aqui já fiz o meu primeiro grupo de 2 pontos altos, depois faço 2 correntes e vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo aqui de corrente, até fazer aqui 7 grupos de 2 pontos altos, separando sempre com 2 correntes. Trabalhei então aqui os meus 7 grupos de 2 pontos altos e cheguei aqui naqueles 2 primeiros pontos altos que entram aqui para trabalhar a parte oval. Então, aqui, depois do meu 7º grupo de 2 pontos altos, eu faço só uma corrente e trabalho um ponto alto sobre cada um desses 2. Depois de trabalhar esses 2 pontos altos, então, eu começo a fazer só uma corrente de intervalo e aqui nessa volta eu vou trabalhar 5 grupos de 6 pontos altos sobre esses grupos de 5 pontos altos que eu tenho aqui de base. Então, eu vou fazer um ponto alto para cada um aqui até o penúltimo. Quando eu chegar no último ponto aqui, eu duplico, fazendo 2 pontos altos sobre esse aqui. Assim, então, criei aqui meu grupo de 6 pontos altos. Depois é só ir fazendo uma corrente de intervalo e ir para o próximo grupo e repetir os 6 pontos altos. Depois dos 5 grupos de 6 pontos altos, é só fazer uma corrente e aqueles 2 pontos altos aqui para encerrar a parte oval. E aqui na 7ª volta, quando eu for trabalhar o segundo lado da parte reta, eu vou fazer 11 grupinhos de 2 pontos altos separados com 2 correntes aqui nesses intervalos que eu tenho aqui de base. Então, desse lado aqui, na volta 7, são 11 grupos de 2 pontos altos, a contar desse aqui. 1, 2 correntes de intervalo e vamos trabalhando. Eu vou completar aqui o restante da minha volta, porque depois que fizer aqui os 11 grupos de 2 pontos altos, é só trabalhar a parte oval do lado de lá, igualzinho eu mostrei esse aqui. Então, eu vou trabalhar todo o restante da minha volta e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu completei todo o restante da minha volta de número 7, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a volta 8. Começo aqui com 2 pontos baixíssimos. Subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto. Então, aqui meu primeiro grupo de 2 pontos altos, depois 2 correntes e vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo aqui, até construir aqui 7 grupos de 2 pontos altos separados com 2 correntes.
Depois de trabalhar aqui os 7 grupos de 2 pontos altos, chego na parte oval, aqui eu faço uma corrente para iniciar os 2 pontos altos sobre esses 2 primeiros aqui da parte oval. Depois desses 2 pontos altos, então, começo a fazer uma corrente e vou fazer aqui na volta de número 8, 5 grupos com 7 pontos altos aqui na parte oval, trabalhando um ponto alto para cada um aqui de base, até o penúltimo. Chegando aqui no último, eu faço o aumento, seguindo assim o mesmo padrão dos aumentos aqui das voltas anteriores. Então, dessa maneira, trabalhei aqui o meu grupo de 7 pontos altos. Depois, é só ir fazendo uma corrente de intervalo e ir trabalhando o próximo grupo igual fizemos esse primeiro aqui. E aqui na volta de número 8, o segundo lado aqui da parte reta, nós vamos fazer 12 grupos de 2 pontos altos aqui nos intervalos de correntes. Então, serão 12 grupos de 2 pontos altos separados com 2 correntes no segundo lado da parte reta aqui na volta 8. Depois, é só trabalhar a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que eu orientei desse lado aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta, seguindo o padrão que mostrei até aqui. Bem, completei então aqui toda a minha volta de número 8, fechei com o ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar aqui a volta de número 9. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui nesse intervalo, faço 2 correntes e vou trabalhando 2 pontos altos em cada intervalo até fazer aqui 7 grupos de 2 pontos altos. Depois de trabalhar aqui os meus 7 grupos de 2 pontos altos, eu começo a fazer aqui a parte oval com uma corrente, 2 pontos altos sobre esses 2 aqui de base. Em seguida, eu faço uma corrente e aqui eu vou trabalhar agora 5 grupos com 8 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um de base até o penúltimo, e aqui no último ponto faço 2 pontos altos. Então, dessa maneira aqui, trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos. Em seguida, é só fazer uma corrente e trabalhar aqui mais um grupo com 8 pontos altos. Depois de trabalhar aqui os meus 5 grupos com 8 pontos altos, eu faço uma corrente, os 2 pontos altos aqui para encerrar a parte oval. Depois faço uma corrente e aqui, no segundo lado da parte reta da volta de número 9, nós vamos fazer 13 grupinhos de 2 pontos altos trabalhados aqui nos intervalos de correntes. Então, aqui, no segundo lado da parte reta da volta de número 9, vou fazer 13 grupos de 2 pontos altos nos intervalos de correntes, sempre separados com 2 correntes. Eu vou completar aqui todo o restante da minha volta, então, seguindo o padrão que eu orientei vocês até aqui. Bem, então, aqui eu completei todo o restante da minha volta de número 9, fechei com o ponto baixíssimo. Agora, então, vamos trabalhar a volta de número 10. Começo a volta 10 caminhando com 2 pontos baixíssimos. Subo as 3 correntes, faço mais um ponto alto. E aqui começo, então, a trabalhar as 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo aqui de correntes, até fazer aqui 7 grupos de 2 pontos altos. Depois de trabalhar, então, aqui os meus 7 grupos de 2 pontos altos, eu começo a parte oval fazendo uma corrente, 2 pontos altos sobre esses 2 aqui de base, uma corrente de intervalo e vou trabalhar aqui 5 grupos de 9 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada um até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último ponto do grupo.
Então, dessa forma, trabalhei aqui o meu grupo com 9 pontos altos. Depois é só ir fazendo uma corrente de espaço e trabalhando os 9 pontos altos. Bem, aqui então, depois de trabalhar os 5 grupos com 9 pontos altos, eu faço uma corrente e os 2 pontos altos aqui para encerrar a parte oval. E no segundo lado aqui, da parte reta da volta 10, vou fazer 14 grupos com 2 pontos altos trabalhados aqui nos intervalos de correntes, separando sempre com 2 correntes aqui entre os grupos. Então, são 14 grupos de 2 pontos altos desse lado aqui da parte reta, na volta de número 10. Depois que eu trabalhar aqui todo esse lado da parte reta, eu vou trabalhar a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que eu mostrei aqui. Então, eu vou completar todo o restante dessa minha volta. Em seguida, eu trabalhei então aqui todo o restante da minha volta de número 10, fechei aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Subo 3 correntes, faço mais um ponto alto aqui. Depois, vou trabalhando 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo aqui de correntes de base, até eu fazer aqui 7 grupos de 2 pontos altos. Depois de trabalhar então aqui os 7 grupos de 2 pontos altos, eu começo a parte oval com uma corrente, 2 pontos altos sobre esses 2 aqui de base. Faço mais uma corrente e aqui na volta de número 11, eu vou trabalhar 5 grupos com 10 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto aqui de base até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último ponto. Então, dessa maneira, trabalhei aqui o meu grupo de 10 pontos altos. Depois, é só ir trabalhando uma corrente de intervalo e outro grupo de 10 pontos altos aqui. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 5 grupos com 10 pontos altos, fiz a minha corrente e os 2 pontos altos aqui para encerrar a parte oval. E aqui, na volta de número 11, nós vamos trabalhar um total de 15 grupos de 2 pontos altos nos intervalos aqui de 2 correntes. Então, faço sempre os 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos altos aqui no intervalo da base, até o total de 15 grupos. Em seguida, eu trabalho a parte oval do lado de lá, igualzinha a essa aqui que eu acabei de mostrar. Então, eu vou completar o restante dessa minha volta com esse padrão e em seguida eu venho. Então, aqui eu completei todo o restante da minha volta de número 11. Encontrando aqui o início, fechei na terceira corrente e cortei aqui o meu barbante cru. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 12 com o barroco rosa. Eu amarrei aqui o meu barbante rosa no primeiro ponto alto da parte reta. E aqui, a volta 12 será fechada só de pontos altos, mas é uma volta que merece um pouquinho de atenção. Então, ela será trabalhada da seguinte maneira. Eu subo aqui 3 correntes para começar. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. E em cada intervalo de 2 correntes que eu tiver aqui na parte reta, então, na parte reta, nos intervalos de 2 correntes, eu vou trabalhar só um ponto alto. Então, eu faço um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes de base e já vou trabalhar sobre o próximo ponto alto. Então, só um ponto alto aqui. Um ponto alto para cada um dos dois e um ponto alto no próximo intervalo aqui de correntes. Então, presta atenção nesse detalhe. É só um ponto alto em cada intervalo de 2 correntes aqui na parte reta. Eu vou fazer aqui a minha parte reta e venho mostrando a parte oval. Bem, então aqui eu trabalhei a minha parte reta, o primeiro lado aqui da minha volta 12, com o padrão que orientei vocês.
vim trabalhando até os últimos 2 pontos altos aqui que foram trabalhados na corrente, que fica logo antes dessa corrente dos 2 primeiros pontos aqui da parte oval. E até aqui, contando aqui desde as 3 correntes que eu subi, eu fiz um total de 44 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval assim. Em cada intervalo de uma corrente que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Sobre esses 2 pontos altos aqui que iniciam a parte oval, faço um ponto alto cada um. E no intervalo, um ponto alto. Chegando nesses grupos de 10 pontos altos que eu tenho aqui na parte oval, eu vou trabalhar com o mesmo padrão que eu vinha trabalhando nas voltas anteriores, fazendo um ponto alto para cada um até o penúltimo e fazendo um aumento aqui no último. Então, eu vou fazer 5 aumentos aqui na parte oval dessa volta, que vai ser sempre no último ponto aqui de cada grupo. Então, serão 5 pontos de aumento. E no intervalo aqui de uma corrente, vou trabalhar sempre um ponto alto. Então, nós vamos fazendo um por um. E chegando aqui no último, então, nós fazemos o aumento. Então, em todos os 5 grupos será assim. E aqui na corrente faço um ponto alto. Então, esse aqui é o padrão da parte oval da volta 12. Bem, então aqui na parte oval, vem trabalhando, fiz aqui os meus 5 aumentos, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, para eu encerrar a parte oval, faço ainda um ponto alto nesse intervalo de corrente. E um ponto alto para esses 2 pontos aqui de base. Depois, faço mais um ponto alto nesse intervalo aqui. E assim encerro a parte oval aqui da volta de número 12. Então, vamos recapitular aqui a quantidade de pontos que nós fizemos. Então, aqui no primeiro lado da parte reta, até esses 2 últimos pontos altos aqui da parte reta, eu trabalhei até esse ponto 44 pontos altos. Agora, desse ponto aqui, que foi trabalhado nesse intervalo de correntes, até esse último que eu fiz aqui agora, eu trabalhei mais 67 pontos altos. Então, na parte oval, nós vamos fazer 67 pontos altos. Os 2 lados da parte oval serão trabalhados com os aumentos iguaizinhos, eu mostrei esse lado aqui. Aqui, eu volto a trabalhar a parte reta igual fizemos do lado de lá, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. E um ponto alto em cada intervalo de 2 correntes que eu tenho aqui na parte reta. Então, a partir desse primeiro ponto alto aqui, que está sobre esse ponto alto, que já é da parte reta, eu vou fazer mais 44 pontos altos, igualzinho fiz do lado de lá, no primeiro lado da parte reta. Depois que trabalhar aqui esses 44 pontos altos, eu faço a parte oval do lado de lá, igualzinho fiz essa parte oval do lado de cá. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta seguindo esse padrão. E em seguida, eu venho. Bem, completei então aqui todo o restante da minha volta 12. Fiquei com um total na volta inteirinha de 222 pontos altos. Em seguida, eu fechei aqui na terceira corrente e arrematei aqui o meu rosa. E vou trabalhar agora a volta de número 13 com o barbante cru novamente. Para eu amarrar aqui o meu barbante cru, eu venho aqui, olha, esse ponto aqui, o ponto onde eu fechei. Então, eu conto a partir dele 1, 2, 3, 4, 5 pontos, voltando atrás aqui. E amarro aqui no 5º ponto, voltando atrás, o meu barbante cru. E aqui, para começar a volta 13, eu subo 3 correntes. 1, 2, 3, e vou trabalhar aqui, a partir dessas 3 correntes, um conjunto com 11 pontos altos. Então, aqui vou fazendo aqui um ponto para cada ponto de base até fazer 11 pontos altos. 1, 2,
Então, essa volta será com grupos de 11 pontos altos. Depois que eu fizer aqui esse grupo de 11 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, vou vir aqui para a base e vou pular. 1, 2 e trabalhar mais um grupo aqui de 11 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão até fazer aqui 4 grupos de 11 pontos altos separados com 2 correntes e pulando 2 pontos de base. Vou fazer os meus 4 grupos, em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 4 grupos de 11 pontos altos, 1, 2, 3, 4, pulando sempre 2 aqui de base, separando com 2 correntes. E cheguei aqui na parte oval. A parte oval aqui da volta 13, ela vai ser trabalhada com 5 grupos de 11 pontos altos, que serão distribuídos da seguinte maneira. Eu faço aqui 2 correntes de intervalo, e aqui eu ainda pulo 2 pontos de base, 1, 2. E a partir daqui vou trabalhar mais um grupo de 11 pontos altos, da mesma forma que eu trabalhei esses 4 aqui, fazendo um ponto para cada ponto de base. Aqui trabalhei meu primeiro grupo de 11 pontos altos da parte oval. Agora eu faço 2 correntes de intervalo e vou pular apenas um ponto aqui de base. E a partir desse ponto aqui, trabalho outro grupo de 11 pontos altos. Então, aqui trabalhei meu segundo grupo de 11 pontos altos da parte oval. Agora, eu faço 2 correntes, pulo aqui de base um ponto só, e a partir desse ponto, eu vou trabalhar mais um grupo de 11 pontos altos, só que da seguinte maneira. Vou trabalhar um por um aqui até fazer 9 pontos altos. Então, até aqui eu fiz 9 pontos altos. Agora, o meu ponto alto de número 10 e o meu ponto alto de número 11 serão trabalhados aqui. Faço o meu ponto de número 10 e o meu ponto de número 11. Então, assim será trabalhado o meu terceiro grupo de 11 pontos altos aqui da parte oval. Em seguida, eu faço 2 correntes, pulo um só de base e aqui agora vou trabalhar os últimos 2 grupos da parte oval, que é o quarto e o quinto grupo da parte oval, igualzinho eu fiz esses 2 primeiros. Então, vou fazer os 11 pontos altos, 2 correntes e pular só um ponto aqui de base. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 2 últimos grupos da parte oval. Bem, então aqui na parte oval trabalhei os meus 5 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, distribuindo da maneira como orientei vocês. Agora, aqui, depois do meu quinto grupo, eu faço as 2 correntes e vou pular só um ainda aqui de base, então pulo só um, e a partir desse ponto aqui, começo a trabalhar o meu primeiro grupo de 11 pontos altos do segundo lado aqui da parte reta. Na parte reta, depois dos grupos de 11 pontos altos, nós fazemos as 2 correntes e pulamos 1, 2 de base. E trabalhamos outro grupo com 11 pontos altos. Então, do lado de cá, na parte reta, nós vamos fazer também 4 grupos de 11 pontos altos com 2 correntes e pulando 2 pontos aqui de base. Depois que trabalhar 4 intervalos aqui desse lado da parte reta, pulando 2 de base, nós vamos trabalhar a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que eu mostrei esse lado aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta seguindo esse padrão. Completei, então, aqui a minha volta de número 13, fiquei com um total de 18 grupos aqui de 11 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a nossa volta de número 14. Começo aqui a minha volta 14, caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. E subo aqui 3 correntes, 1, 2, 3. A partir dessas 3 correntes,
eu vou trabalhar aqui um conjunto de 9 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base. Então, dessa maneira, trabalhei aqui os meus 9 pontos altos. Aqui, nessa volta, os grupos de base sempre vão ficar livres aqui o primeiro ponto e o último também. Depois dos 9 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes, vir aqui, nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho, e fazer aqui um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz mais 2 correntes, vem aqui para o próximo grupo de 11 pontos altos e pula o primeiro ponto, a partir do segundo começa a trabalhar os 9 pontos altos. Nós vamos trabalhar com esse padrão até construir aqui 5 grupos de 9 pontos altos. Eu vou fazer os meus 5 grupos e em seguida eu venho. Então, aqui, olha, eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês e fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 9 pontos altos. Aí, cheguei aqui na parte oval. Agora, aqui na parte oval, nos próximos 4 intervalos aqui de correntes, 1, 2, 3, 4, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Fez essas 3 correntes, faz um ponto alto aqui, nesse intervalo. Depois do ponto alto, faz de novo 1, 2, 3 correntes, que é para não repuxar aqui a parte oval. Depois que fez essas 3 correntes aqui de intervalo, nós vamos vir para o grupo de 11 pontos altos e pular o primeiro e a partir do segundo trabalhar os 9 pontos altos. Aqui os 9 pontos altos permanecem iguais aos da parte reta. Só vai mudar mesmo esses 4 intervalos aqui, que aqui nós vamos trabalhar então 3 correntes, o ponto alto e mais 3 correntes. Aqui o intervalo então será com 3 correntes aqui. Eu vou trabalhar aqui os meus 4 grupos e em seguida eu venho. Então, aqui, olha, eu trabalhei fazendo as 3 correntes de intervalo e fiz 1, 2, 3, 4 grupos. E encerrei aqui, então, os aumentos aqui da parte oval. Os 2 lados da parte oval serão trabalhados com esse mesmo padrão. Aqui, depois do meu 4º grupo da parte oval, eu volto a fazer apenas 2 correntes, o ponto alto no intervalo de base, e mais 2 correntes. E venho para o grupo de 11 pontos altos, pulo o primeiro, e a partir do segundo ponto, começo a trabalhar os 9 pontos altos. Aqui, desse lado da parte reta, nós vamos fazer 5 grupos com apenas 2 correntes aqui de intervalo de cada lado aqui desse ponto alto. Então, eu vou fazer aqui os meus 5 grupos e em seguida eu venho. Bem, então aqui trabalhei desse lado de cada parte reta, os meus 5 grupos fazendo apenas 2 correntes, o ponto alto e mais 2 correntes aqui de separação entre os 9 pontos altos. Aqui, cheguei na parte oval, então, nesses próximos 4 intervalos, 1, 2, 3 e 4, eu vou fazer como fiz na parte oval do lado de lá, colocando 3 correntes entre o ponto alto que fica aqui nesse espaço de base. Depois, vai restar aqui para eu encerrar a volta só um intervalo aqui. Nesse intervalo, eu já volto a fazer aqui só 2 correntes. Então, eu faço 2 correntes, um ponto alto e mais 2 correntes e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou completar a minha volta, em seguida eu venho. Bem, completei então aqui todo o restante da minha volta de número 14. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. Começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes. E aqui, na volta 15, nós vamos trabalhar grupos de 7 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Depois de trabalhar, então, aqui os 7 pontos altos, eu vou fazendo 2 correntes e sobre esse ponto alto que está aqui sozinho, eu vou fazer 2 pontos altos. E 1 e 2. Fez esses 2 pontos altos, faz 2 correntes, vem aqui para a base e nesse grupo de 9 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu pulo o primeiro ponto, a partir do segundo faço 7 pontos altos. Então, essa volta aqui, ela não tem segredo.
são os grupos de 7 pontos altos sobre esses grupos de base. E aqui, olha, onde eu tiver aqui na base 2 correntes de espaço, eu vou fazer aqui nessa volta só 2 correntes também e trabalhar os 2 pontos altos sobre esse ponto aqui. Quando eu chegar aqui na parte oval, onde eu tenho 3 correntes de espaço, eu vou fazer aqui nessa volta 3 correntes também de espaço, os 2 pontos altos aqui, mais 3 correntes de espaço e depois os 7 pontos altos sobre os grupos de 9 pontos altos de base. Então, é só isso aqui essa volta. Eu vou fazer o restante da minha e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui a minha volta de número 15, seguindo o padrão que orientei vocês, onde eu tinha aqui de base intervalos com 3 correntes, aqui nessa volta também fiz 3 correntes de intervalo. E onde tinha 2 correntes, fiz também 2 correntes aqui de intervalo. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar e agora vamos trabalhar a volta de número 16. Começo a volta 16 caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Subo aqui 3 correntes e aqui na volta 16 nós vamos trabalhar grupos de 5 pontos altos sobre cada grupo de 7 pontos altos que temos aqui na base. Fez aqui os 5 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes e sobre esse grupo com 2 pontos altos que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 4 pontos altos, fazendo 2 pontos altos no primeiro e 2 pontos altos no segundo. Então, vou trabalhar em todos os grupos de 2 pontos altos que eu tenho na base, 4 pontos altos, colocados sempre dessa mesma forma. Aqui, depois desses 4 pontos altos, eu faço as 2 correntes, venho para o próximo grupo de 7 pontos altos que eu tenho aqui de base, trabalho aqui mais 5 pontos altos, pulando aqui o primeiro ponto, começando a partir do segundo. O padrão de aumentos dessa volta vai seguir o mesmo que fizemos na volta anterior. Aqui, onde eu tenho de base 2 correntes de intervalo, eu vou trabalhar 2 correntes de intervalo também entre esses 4 pontos altos. E quando eu chegar aqui na parte oval, onde eu tenho 3 correntes de intervalo entre esses 2 pontos altos, eu vou fazer aqui 3 correntes também. Depois faço os 4 pontos altos normais aqui sobre esses dois. Depois dos 4 pontos altos, vou fazer também 3 correntes, para vir trabalhar o próximo grupo de 5 pontos altos. Então, por 4 vezes aqui nessa volta também, em cada lado da parte oval, 4 vezes, nós vamos fazer intervalos de 3 correntes aqui. Então, é só isso aqui que vai mudar na volta, o resto permanece tudo igual. Então, eu vou completar aqui o restante da minha seguindo essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então aqui todo o restante da minha volta de número 16, seguindo o padrão que eu orientei, fechei com o ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes. E aqui na volta 17, sobre cada grupo de 5 pontos altos que nós temos aqui de base, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Depois que faz os 3 pontos altos, nós fazemos 2 correntes. E aqui, olha, sobre esse grupo de 4 pontos altos aqui de base, eu vou trabalhar 6 pontos altos. Eu vou fazer 2 pontos altos sobre esse primeiro ponto, depois um para esse e um para esse aqui. E no último ponto que faço 2 também. Então, assim, trabalhei o meu grupo de 6 pontos altos. Então, sobre todos os grupos de 4 pontos altos da base, nós vamos trabalhar 6 pontos altos, distribuindo igualzinho esse aqui que eu mostrei. Aqui, depois desse grupo de 6 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho aqui para a base e vou pular aqui o primeiro ponto e, a partir daqui, fazer mais 3 pontos altos. O padrão dessa volta aqui também vai seguir o das voltas anteriores. Onde eu tiver
duas correntes de intervalo aqui na base, eu vou trabalhar duas correntes aqui também de intervalo entre esses grupos. Quando eu chegar na parte oval, onde eu tenho aqui uma, duas, três correntes de intervalo, eu também vou fazer três correntes. Então, aqui faço três correntes, os 6 pontos altos aqui, igualzinho mostrei ali atrás, e depois mais três correntes. E os outros 3 pontos altos sobre o próximo grupo. Então, esse aqui será o padrão do aumento na volta 17. Então, eu vou completar o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Bem, completei então todo o restante da minha volta de número 17, seguindo o padrão que orientei vocês. Agora, então, vamos trabalhar a volta 18. Aqui, eu começo a volta 18 fazendo um ponto baixo nesse ponto aqui logo à frente. Então, aqui de onde fechei, atravesso a agulha aqui pelo ponto, puxo a linha e faço aqui um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer uma corrente apenas, só uma, e aqui, nesse grupo de 6 pontos altos que eu tenho na base, eu vou trabalhar 12 pontos altos da seguinte maneira. Vou fazer 2 pontos altos para cada ponto que eu tenho aqui nesse grupo. Então, primeiramente aqui eu vou fazer 6 pontos altos, chegando no ponto de número 6, eu faço um picô sobre esse ponto e depois faço mais 6 pontos altos. Então, vamos lá. 2 pontos aqui no primeiro, 2 aqui no segundo, e 2 aqui no terceiro ponto de base. Então, toda vez que eu tiver trabalhado aqui metade do meu grupo, eu vou trabalhar um ponto picô sobre o sexto ponto aqui. Então, 1, 2, 3 correntes, atravesso aqui pelo topo do ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo para fazer o meu ponto picô. Depois, é só completar aqui o grupo, fazendo mais 6 pontos altos. Então, ficou assim. Então, todos os nossos grupos de pontos altos aqui dessa volta serão idênticos a esse aqui. Aqui na parte reta, depois dos 12 pontos altos, eu faço uma corrente e venho aqui. Nesse grupo de 3 pontos altos da base e no ponto alto do meio aqui, eu vou prender um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, faz mais uma corrente e trabalha outro grupo de 12 pontos altos. Então, eu vou trabalhar fazendo uma corrente só aqui de intervalo entre o grupo por 4 vezes aqui na parte reta. Eu vou fazer aqui os meus 4 e lá na parte oval eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos com o padrão que eu orientei, fazendo só uma corrente aqui de intervalo. E aí cheguei aqui na parte oval, onde eu tenho aqueles intervalos de base que foram trabalhados com 3 correntes aqui. Então, quando eu chegar nesses intervalos de base aqui que foram feitos com 3 correntes, eu vou fazer 2 correntes para trabalhar os 12 pontos altos aqui. Então, aqui, depois do ponto baixo, eu faço 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, aí vem trabalhar aqui os 12 pontos altos. Depois que trabalha aqui os 12 pontos altos, então, nós fazemos 2 correntes para prender aqui o ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, aqui na frente eu também tenho 3 correntes de base aqui de intervalo. Então, aqui eu também vou fazer 1, 2 correntes e vir trabalhar o outro grupo de 12 pontos altos. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda essa volta. Chegando lá do outro lado, onde temos só 2 correntes, nós voltamos a fazer uma corrente só aqui. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta seguindo esse padrão e em seguida eu venho. Completei, então, aqui o restante da minha volta 18, agora é só fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar aqui a volta. E está encerrada mais essa peça. Agora, é só cortar aqui a linha e esconder com a agulha de tapeceiro por debaixo aqui dos pontos altos, essa ponta aqui de linha. Depois, é só puxar aqui a ponta dos picôs assim, apoiando aqui,
para que fique bem com esse efeito de sobe e desce aqui, fique bem pontudinho. E assim encerramos mais essa peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário a respeito do nosso trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. E se você quiser acompanhar mais trabalhos, eu estou deixando aqui do lado mais 2 sugestões de vídeos para você. Então, se quiser assistir, é só clicar aqui nesses quadradinhos que você será levado ao passo a passo dessas peças. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.